era pronunciar a bênção sobre o povo de Deus. E há várias bênçãos no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, Levítico. A mais conhecida é a famosa bênção araônica. Não é que é uma bênção longa, que Deus vá contigo, que Deus te proteja, seja por ti, que as suas mãos o sustentem. Então imagine o sacerdote abençoando o povo, e só que em vez de sair bênção dele, o que é que estava saindo para o povo? Maldição. Você gostaria de estar debaixo do pastorado de alguém assim? Que toda vez que ele estivesse ele abençoando, na verdade, está vindo é maldição? Se essa for a interpretação correta, como eu disse, pode ser as duas coisas, né? Ou uma ou outra, ou as duas. Se essa é a interpretação correta, o que Deus estava dizendo é que ele não usa sacerdotes corrompidos para abençoar o seu povo. Na verdade, eles acabam sendo juízo para o povo. Ai do povo que tem um sacerdote corrompido. Um pastor que perverteu o seu chamado. Um homem que está ali como lobo. Na verdade, ele está sendo canal de desgraça para a vida de muitos, como nós vamos ver mais adiante aqui nesse próprio texto. Terceira ameaça, ainda no verso 2. Deixe-me só falar um pouquinho mais ainda antes de passar para a terceira ameaça. No final do verso 2 ele diz: amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado. Na verdade, Deus já estava fazendo isso. Isso explica, talvez, porque é que o povo estava naquela situação de calamidade. Não havia prosperidade nenhuma. Não havia crescimento, não havia libertação, só angústia, hostilidade dos vizinhos. E eu disse isso ontem. Será que a razão pela qual isso não acontecia não era exatamente por causa do culto? Eu até disse ontem. Você já se perguntou se a razão pela qual Deus não responde às suas orações tem a ver com a sua atitude para com o culto a Ele? Como você vê o culto a Deus? Aqui você vê mais essa relação, não é? Você vê, Deus já estava amaldiçoando as bênçãos, porque eles não propunham isso no coração. Isso aqui é aquele mandamento de honrar o nome de Deus. Eles não estavam colocando no coração aquele mandamento de honrar o nome de Deus, por isso o ministério deles já estava sendo motivo de maldição. Terceira ameaça, verso 3. Eis que vos reprovarei a descendência. Castigo não somente sobre eles, mas sobre os filhos deles. Reprovar a descendência. Isso fazia muito... Isso era uma ameaça terrível para aqueles dias, porque os sacerdotes se perpetuavam pela linhagem familiar. Quem era filho de sacerdote só tinha uma possibilidade de profissão na vida: sacerdote. Ele era da família de Levi, ele só tinha uma profissão, era ser sacerdote. Então, não é que alguém da tribo de Judá dissesse assim: eu estou me sentindo chamado para o ministério. Você é de que tribo? Judá. Não, não pode. Só pode ser da tribo de Levi. Então, os filhos dos sacerdotes seriam sacerdotes. Então, quando Deus diz que vai reprovar a descendência deles, está dizendo: eu vou terminar com o sacerdócio levítico. Eu não terei mais sacerdotes da linhagem de vocês, porque vocês estão se corrompendo. E de fato isso aconteceu. Com a vinda do Senhor Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior, quando ele veio e se tornou o único mediador entre Deus e os homens, acabou o sacerdócio levítico. Deus não tem mais uma linhagem de sacerdotes que ministram diante dele. Porque nós temos o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo uma linhagem superior à linhagem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 4, capítulo 7 fala sobre isso. Quarta ameaça. Essa é irônica. Verso 3. Eis que vos reprovarei a descendência, e agora vem: atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Quando os animais eram trazidos para serem sacrificados, então eles eram degolados, o sangue escorrido, todo jogado fora. O sacerdote desembuchava ele com a peixeira, né? Abria, na verdade os levitas é que faziam isso, e saía tirando as tripas, saía tirando o fato, o fel, o estômago, o coração, a gordura, o redenho, tirava o couro, desossava ele, tinha uma parte que era queimada ali no altar, uma parte ficava com o sacerdote, e uma outra parte era levada para fora,
do santuário, onde era queimada lá fora do tabernáculo. Essa parte incluía algumas entranhas e especialmente o excremento. Excremento eu não preciso traduzir, todo mundo sabe o que é excremento, né? Muito bem. O que é que Deus está dizendo aqui? É que ele vai botar a mão naquele excremento e vai esfregar na cara do sacerdote. Já pensou Deus fazendo isso na cara de pastores? Na frente do povo? Você quer saber o que é que eu penso de você? Me dá esse excremento aqui. É isso que você representa para mim. É isso que você está fazendo no ministério. É isso que você está sendo para o meu povo. Se uma pessoa tocasse nas fezes dos animais, ela era considerada impura. Agora imagine alguém com as fezes passadas na cara. Ela tinha que ser tirada do templo. Isso aqui é uma maneira de Deus dizer: eu vou botar vocês para fora do ministério, porque vocês estão impuros, vocês estão com fezes de animais na cara. É o final do verso, não é isso? Final do verso 3. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levado. Onde é que o excremento era levado? Para fora do templo, para fora do arraial, e lá ia o sacerdote junto com o excremento, rejeitado para o ministério, desonrado por Deus. Deus costuma desonrar pastores, às vezes diante da própria igreja, quando eles deixam de cumprir a sua função. Por isso que é tão sério ser pastor. É tão sério ser pastor. Infelizmente, hoje, por uma série de razões, tem muita gente entrando no ministério que não deveria estar. Eu digo aos jovens, geralmente, você só deve entrar no ministério como sendo a última opção da sua vida. Se você consegue ser um engenheiro, vá ser um engenheiro. Se você consegue ser um motorista de táxi, vá ser um motorista de táxi. Se você consegue fazer qualquer outra coisa na vida, vá fazer isso. Só entre no ministério se Deus lhe fato de arrastar para lá. E você, irmão, assim, venha protestando. Venha protestando. Deus, me dá outra coisa para fazer. Não, você vai ser pastor. Deus, por amor de tudo, eu faço qualquer coisa. Eu vou ser político. Não, você vai ser pastor. Então, só venha se Deus chamar. Porque a quantidade de gente que está no ministério hoje, que nunca foi chamada por Deus, é muito grande, a julgar pela quantidade de pessoas que abandonam. Quando eu me formei, a minha turma tinha 40 formandos. Em 1983, foi o ano da minha formatura. 40 formandos. A última contagem que eu fiz, dos 40, apenas 9 continuam no ministério. No decorrer desses anos, alguns abandonaram, deixaram, seguiram outro caminho, tropeçaram, caíram. Como eu estou vivo, eu não quero fazer parte dessa estatística, né? Eu só vou ter certeza de que eu estou no grupo final quando morrer. Deus tenha misericórdia de mim e dos pastores. Mas é muito sério. Muito sério. Veja o que é que Deus está dizendo aqui que Ele faz com quem desonra o seu nome. Por que que Deus faz tudo isso? Por que que Ele trata com tanta severidade? A resposta está aí no verso 4. Então, vocês saberão que eu enviei esse mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava fazendo isso, sendo severo com os sacerdotes, porque Ele queria manter a aliança com Levi. Que aliança é essa? Que Deus tão zelosamente estava querendo purificar e manter. É o que é explicado nos versos seguintes, versos 5, 6 e 7, nós temos a segunda parte da passagem. Essa primeira parte foram as ameaças que Deus fez aos pastores, aos ministros corruptos, e agora Ele explica por que Ele é tão zeloso. É o que Ele chama aliança de Levi, que vai aí do verso 5 até o verso 7. Um pouquinho de história do povo de Israel para que a gente compreenda isso aqui. Quando Deus chamou a nação de Israel do Egito, colocou Moisés como legislador e o irmão de Moisés, Arão, como sacerdote. E Deus fez uma aliança com Arão, de que ele e os seus descendentes seriam sacerdotes para sempre. Arão era da tribo de Levi, e Deus então escolheu a tribo de Levi, que era a tribo de Arão, como sendo a tribo que proveria os sacerdotes para o serviço do templo. Então,
há uma aliança de Deus com a tribo de Levi, que é a tribo de Arão. Essa aliança constituía no seguinte: Deus destacaria a tribo de Levi de entre as 12 tribos, Deus teria um cuidado especial com aquela tribo receberia o dízimo das demais tribos da nação de Israel, receberia uma porção de terreno onde eles pudessem plantar e cultivar para ter o seu próprio sustento, e eles se dedicariam ao serviço de Deus e nada mais. Eles seriam os guardadores do templo, porteiros, músicos, poetas, os que ofereciam sacrifícios, os que limpavam o templo, os que dirigiam o cântico, os que instruíam o povo na lei de Deus. Todo o serviço divino estava a cargo da tribo de Levi. Era uma tribo especial, destacada entre as outras. Eles só faziam aquilo. E isso passava de pai para filho, de geração para geração. Deus tinha um pacto com aquela tribo, com aquele povo. E teve um episódio narrado em Números, que em uma certa ocasião, quando o povo de Deus lá no deserto se desviou dos mandamentos de Deus, se corrompeu com mulheres estrangeiras, praticaram prostituição com mulheres pagãs, fizeram um culto aos deuses pagãos, então Deus chamou os levitas e disse: quem estiver comigo, vingue a Deus agora. E um levita chamado Eleazar, ele pegou uma lança, entrou na tenda onde um judeu estava deitado com uma mulher pagã e atravessou os dois com uma lança. E quando o povo viu o zelo de Eleazar pela palavra de Deus, aí o povo parou. E Deus então chamou Eleazar e ratificou com ele essa aliança de que os levitas eram os guardiões do culto a Deus. Eles tinham que zelar pelo templo de Deus, pelas coisas de Deus, com a sua própria vida, se fosse necessário. Essa é a aliança de Deus com Levi. E como foi que os levitas se comportaram quando Deus fez a aliança? Verso 5, a minha aliança com ele, com Levi e com seus descendentes, foi de vida e de paz, ou seja, vocês são eleitos por mim como aqueles através de quem eu vou trazer vida e paz para o meu povo. Era uma aliança de vida e paz. Os levitas seriam os instrumentos de Deus para abençoar o povo com vida e com paz. Aliança de vida e paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Os levitas deviam temer a Deus, porque que responsabilidade cuidar das coisas de Deus. Com efeito, aí veja só como os primeiros sacerdotes se comportaram. Com efeito, ele me temeu, tremeu por causa do meu nome, diante da responsabilidade, diante da grandiosidade da tarefa. Enquanto que tem menino, né, que entra no seminário feliz da vida, sabendo de tudo, achando que vai tirar de letra o pastorado, o que é que Levi e os outros fizeram? Temeram e tremeram. Eu desconfio muito quando eu vejo um primeiro-anista assim, que sabe de tudo. Calouro, né? É o nome que a gente chama de primeiro-anista. Ele sabe de tudo. E na sala de aula ele já tem aquelas perguntinhas assim de bolso, né? Tem o queixinho empinado, o narizinho empinado, parece que já sabe de tudo. Então eu desconfio muito quando eu vejo um jovem assim. Eu acho que ele devia estar temendo e tremendo diante da responsabilidade, como Levi fez aqui. Tem muita gente que pensa que o ministério é só bico para ele ganhar um dinheirinho extra durante a semana, ou no fim de semana. Ele temeu e tremeu. 6.6. A verdadeira instrução esteve na sua boca. Foi isso que os levitas fizeram a princípio, a verdadeira instrução. Eles eram os responsáveis pela lei de Deus. E durante os cultos e durante ocasiões especiais, especialmente nas reuniões da congregação que aconteciam mensalmente, o povo todo era reunido, os levitas liam a lei de Deus e eles instruíam o povo. Eles diziam: estes são os mandamentos de Deus. Ouve, Israel, não farás isso, não farás isso, farás isso, farás isso, deve proceder dessa maneira, nesse caso vocês têm que fazer assim. Eles instruíam o povo na lei de Deus. E no começo, como diz aqui, a verdadeira instrução esteve na sua boca. Isso fazia parte do ministério deles. Segundo, a injustiça não se achou nos seus lábios. Eles eram imparciais, porque além de ministrar a palavra de Deus, eles também eram chamados para julgar os casos que havia entre o povo de Deus. E o julgamento era feito com base na lei de Deus. E eles então se portavam sem parcialidade, não favoreciam os ricos e poderosos e não desfavoreciam o pobre, mas a todos julgavam igualmente diante da lei de Deus. Não havia injustiça neles. Terceiro, andou comigo em paz, teve comunhão com Deus.
Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andava em